Um milionário regressa inesperadamente a casa e encontra as suas duas filhas pequenas a tremer tão violentamente que os seus lábios estavam a ficar azuis, mas os desenvolvimentos arrepiantes não ficaram por aí. Respire fundo e acomode-se para este conto. A minha esperança é que esta história seja o catalisador perfeito para o ajudar a adormecer esta noite. Preparado? Vamos mergulhar. Uma aldeia no Alentejo estava a afogar-se em chuva, um chuvisco espesso e persistente. Caía desde a noite anterior, saturando os degraus de pedra frios e úmidos que conduziam à Quinta dos Dinis, uma propriedade imponente. A luz enevoada do início da manhã mal trespassava a névoa cinzenta, refletindo-se baça na superfície móvel da barragem do Alqueva. A extensa casa de 800 metros quadrados permanecia silenciosa, parecendo engolir todos os sons da planície. Paulo Diniz estava junto à janela da sala de estar, a luz fraca do candeeiro de teto a iluminar-lhe o rosto, fazendo a sua tez pálida parecer ainda mais cansada. Na sua mão, uma caneca de café tinha arrefecido, e o ar úmido ainda carregava o cheiro a terra molhada. Durante 3 anos, desde que Carla, a sua falecida esposa, morrera subitamente de um problema cardíaco, ele não conhecera uma manhã verdadeiramente pacífica. Havia apenas o som da chuva e o vazio persistente no seu coração. Da escadaria, ecoaram passos suaves. Sandra Ribeiro apareceu, o seu cabelo castanho elegantemente preso, um roupão de seda creme perfeitamente cingido na cintura. Acordado tão cedo outra vez, querido? Perguntou ela, a sua voz suave. Paulo não se virou, apenas acenou ligeiramente. O som da chuva não me deixa dormir. Sandra aproximou-se lentamente, colocando uma mão no seu ombro. Precisas de aprender a deixar a tua mente descansar. Eu trato de tudo. Paulo respondeu baixinho, eu sei. Do quarto ao lado, ouviu-se um choro fraco. Ou Mariana ou Beatriz. Sandra virou-se rapidamente e saiu, os seus passos leves mas determinados. Paulo observou-a ir, o seu olhar uma mistura de gratidão e alienação. Ela tinha entrado na sua vida quando ele estava quase destroçado, quando tudo parecia estar a desmoronar-se. Ela disse que só queria ajudá-lo a curar-se, a garantir que as duas pequenas tivessem novamente um lar caloroso. E ele acreditara nela. No andar de cima, o quarto das crianças estava cheio de uma luz branca e suave. As gêmeas estavam nos seus berços, os seus rostos idênticos em todos os traços, exceto por um pequeno sinal de nascença na bochecha esquerda de Beatriz. Sandra inclinou-se, levantando cada criança do berço. Vá lá, minhas queridas. A mamã está aqui. Ela beijou a testa da criança, os seus lábios tocando levemente, mas os seus olhos pareciam vazios. Quando Mariana soltou um pequeno fungar, Sandra apertou brevemente o seu aperto, depois relaxou imediatamente. Está tudo bem, tudo vai ficar bem. A sua voz era uniforme, leve, mas desprovida de qualquer calor real. A porta abriu-se e Maria, a governanta idosa, entrou com cobertores e biberões. Preparei o leite para as bebés. Sandra olhou para cima, um sorriso pronto a aparecer. Obrigada, Maria, mas deixe-me fazer isso. Prefiro cuidar delas eu mesma. Maria ficou parada por alguns segundos, depois acenou com a cabeça, pousando os biberões. A água acabou de aquecer. Deve deixá-la arrefecer um pouco. Eu sei, respondeu Sandra sem olhar para trás. Enquanto Maria se virava para sair, ouviu Sandra sussurrar tão suavemente que quase se misturou com a chuva, em breve, elas só precisarão de mim. Maria parou à porta, a sua expressão mudando brevemente. Ela virou-se e apanhou Sandra a sorrir. Pode preparar-me um chá. A sua voz era tão doce, tão gentil, que era difícil detectar a camada oculta por baixo. Maria acenou, saindo do quarto, mas o seu olhar demorou-se silenciosamente nas mãos de Sandra, os seus dedos a apertar o biberão com tanta força que estavam a ficar brancos. Lá embaixo, Paulo abriu o seu portátil, preparando-se para uma videoconferência. A sua vida era agora toda sobre números, gráficos e contratos, uma forma de evitar pensar no que tinha perdido. Sandra desceu, colocando uma mão no seu ombro. Acho que devias vir para casa mais cedo esta noite. As bebés precisam de ti e eu. Eu também preciso de ti. Paulo suspirou suavemente. Está bem, se o trabalho terminar cedo. Não, Paulo. Deixa-te viver um pouco, disse ela, depois saiu, o seu perfume leve a pairar no ar. Maria passou por ela, os seus olhos encontrando brevemente os de Paulo, como se quisesse dizer algo, mas depois decidiu não o fazer. Foi direta para a cozinha. Ela tinha visto Paulo crescer, conhecia-o como uma criança gentil e teimosa. Agora, o jovem mestre vivia numa casa fria com uma mulher em quem ela simplesmente não conseguia confiar. Na cozinha, Maria limpou silenciosamente o biberão usado. Do lado de fora da janela,
a chuva intensificou-se, o vento a açoitar os sobreiros ao longo do caminho de acesso. Ao meio-dia, quando Paulo saiu para o escritório, Sandra ficou junto às escadas para se despedir. Vou arrumar tudo e dar banho às meninas. Não te preocupes. Eu confio em ti. Paulo sorriu, depois afastou-se. No momento em que a porta se fechou, o sorriso de Sandra desapareceu. Ela subiu diretamente as escadas, os seus saltos a clicar firmemente no chão de madeira. Maria saiu da lavandaria, viu-a e chamou: Menina Sandra, precisa de alguma ajuda? Não é preciso. Prefiro cuidar delas eu mesma. A resposta veio da escadaria, leve mas final. Dentro da casa de banho, o vapor turvava o ar. Sandra abriu a torneira, testou a temperatura com a mão e depois despejou a água numa bacia metálica colocada no meio da sala. As duas bebés sentavam-se nos seus berços, observando a madrasta com olhos curiosos. Sandra virou-se, tirou o seu roupão exterior e sorriu. Hoje vamos ficar limpas e adoráveis, como dois anjinhos. Ela inclinou-se, pegou em Mariana e colocou-a na bacia. A bebé estremeceu ligeiramente, a sua pequena mão a agarrar a borda da bacia, os olhos arregalados de medo. Sandra colocou uma mão nas suas costas, a sua voz suave como um sopro. Calma, a mamã está aqui. Mas no instante em que um relâmpago vindo de fora da janela atingiu o seu rosto, a sua expressão mudou. Os seus olhos estavam vazios, tão frios que todo o quarto pareceu congelar. Maria estava no corredor, a ouvir a água a correr. Uma premonição súbita fê-la abrir a porta e entrar. Diante dela, Sandra estava a despejar água sobre as cabeças das duas crianças, um movimento lento, mas não gentil. O que está a fazer? Exclamou Maria, correndo para a frente. Sandra virou-se, o seu sorriso intacto. A dar-lhes banho. Não vê? A água está gelada. Não se percebe. Fala como se eu não soubesse ser mãe. Sandra pousou o cântaro, o seu olhar como uma lâmina afiada. Eu sei exatamente o que estou a fazer. Maria avançou, arrancando-lhe o cântaro da mão. A Carla também costumava dizer isso e ela. Ela parou, os seus olhos cheios de tristeza. Sandra endireitou-se, um sorriso fino a formar-se. Não volto a mencioná-la nesta casa. Eu sou a dona desta família agora. O ar estava denso. As duas crianças começaram a chorar. Maria inclinou-se para as levantar, mas Sandra segurou-a. Dê-mas a mim. Não. Maria abanou a cabeça, segurando as crianças com força, recuando em direção à porta. Acha que tem o direito de fazer isso? Perguntou Sandra, a sua voz baixa, o seu olhar parecendo vaguear através de uma sombra invisível. Um trovão ecoou. A luz azul do relâmpago entrou pela janela, brilhando diretamente no rosto de Sandra. Naquele momento, Maria viu a verdade por trás do sorriso, algo frio, duro e afiado como aço. Sandra não disse mais uma palavra. Apenas ficou parada, a sua mão ainda a descansar na borda da bacia de água, os seus olhos fixos nas crianças a chorar, agarradas nos braços de Maria. A tarde alentejana clareou após a longa chuva. As nuvens ainda estavam espessas, mas uma luz fraca conseguiu romper, refletindo-se na erva ainda salpicada de água. O de Paulo virou para o caminho de pedra, os pneus a ranger na superfície molhada, deixando rastros de água cinzenta. Ele desligou o motor, saiu, suspirando enquanto desapertava a gravata. Era uma rara ocasião para ele estar em casa cedo, impulsionado pela saudade das pequenas. Na sua mente, imaginou Carla a dar banho às crianças no quintal em tardes de sol, a luz a apanhar-lhe o cabelo como mel. Ele agarrou levemente a alça da sua pasta, apressando o passo. O som de água a correr vinha de algures na parte de trás da casa. Estranho. O abastecimento de água interior tinha sido cortado ontem devido a um problema de pagamento. Ele até tinha recebido uma chamada da empresa de águas esta manhã. Aquela água a correr não devia estar ali. Depois, risos. Duas vozes pequenas, fracas, interrompidas, mas reais. Mariana e Beatriz. No meio desses sons, havia uma voz feminina familiar, leve e firme como uma canção de embalar. Paulo sentiu o seu coração aquecer por um momento, mas apenas alguns passos depois, todo o calor desapareceu. Ele virou-se para além do roseiral a pingar e parou de repente. Sandra estava agachada ao lado de uma velha bacia metálica. Um vapor tenue subia suavemente. As duas bebés estavam nuas, a tremer violentamente na bacia, a sua pele avermelhada, os seus lábios a começar a ficar azuis. Sandra despejava água sobre os seus ombros, os seus olhos terrivelmente calmos. O que raio? Sandra! Rugiu Paulo, a sua voz rouca.
O que estás a fazer? Sandra deu um salto, a sua mão a congelar a meio do movimento. Ela virou-se, o seu rosto obscurecido pelo vapor. Paulo. Eu. Ela respirou fundo, tentando manter a compostura. A água de casa foi cortada, por isso estou apenas a aquecer a água para lhes dar banho. Não queria que ficassem mais sujas. Quente. Rosnou ele, avançando, a sua mão a tocar na borda da bacia. A água estava a ferver. O calor queimou-lhe a pele, deixando uma sensação de picada. Ele levantou Beatriz rapidamente, envolvendo uma toalha da cadeira à volta dela, olhando para Sandra como se ela fosse uma estranha. Achas que isto está bem? Exigiu Paulo, a sua voz a subir, cada palavra pontuada de forma acentuada. Mal estão 10 graus lá fora e o vento está mais frio que a água da barragem. Queres que estas bebés fiquem doentes? Sandra levantou-se, as suas mãos ainda a tremer, o seu rosto pálido. Eu só as queria limpas. Tu não entendes. Não, eu entendo perfeitamente. Paulo deu um passo mais perto. Querias provar que és uma mãe melhor que a Carla, certo? Sandra abriu a boca para argumentar, mas não saíram palavras. Os seus olhos piscaram, revelando algo vulnerável e perigoso. Não a metas nisto, Paulo. Eu nunca me compararia com os mortos. Então o que é? Disse ele, a sua voz a sufocar. É assim que curas esta família. Deixando as minhas filhas tremer assim. Desculpa. Sandra baixou a cabeça, lágrimas a escorrer pelo seu rosto, a sua voz a desvanecer-se. Eu só queria mesmo fazer a coisa certa. Eu vi-as a gostar do banho, elas estavam a sorrir. A sorrir? Paulo quase riu amargamente. Não vês que elas estão a ficar azuis? Ele segurou Beatriz com força nos braços, o seu peito a arfar. Não preciso que ninguém me ensine a ser pai. Passos soaram da porta da cozinha. Maria saiu a correr, assustada. Senhor Paulo, o que se passa? Paulo não respondeu. Ele pegou em ambas as crianças, envolvendo-as firmemente em toalhas, as suas mãos a tremer de raiva. Maria olhou em volta, viu a bacia a fumegar, o calor a subir em plumas espessas. Ela tocou-a cautelosamente, depois retirou a mão rapidamente. Meu Deus! Exclamou ela. Sandra virou-se, limpando rapidamente as lágrimas. Eu disse-vos que não queria fazer mal. Eu só. Para com isso! Gritou Paulo, o som a ecoar pelo quintal vazio. Não quero ouvir mais nada. Ele virou as costas, levando ambas as crianças diretamente para dentro de casa. Maria observou em silêncio, o seu coração a afundar-se. Lá fora, Sandra ainda estava no mesmo local, as suas mãos a agarrar o vestido até os nós dos dedos ficarem brancos. Quando a porta dos fundos se fechou, ela respirou fundo. As lágrimas desapareceram tão rapidamente como apareceram. O seu rosto tornou-se gélido, os seus olhos a escurecerem. Certo, sussurrou ela, a sua voz quase inaudível. Vão ver que eu estou certa. À minha maneira. Ela inclinou-se, olhando para a bacia. A superfície da água refletia um céu baço e a sua própria imagem, distorcida, desfocada pelo calor. Sandra levantou-se, pegando silenciosamente na bacia e dirigindo-se para o roseiral. Maria observava da janela da cozinha, a sua mão congelada a meio do ar. Lá fora, Sandra ajoelhou-se ao lado do canteiro de flores, usando uma pequena pá para cavar um buraco. Em vez de despejar a água como de costume, ela despejou todo o conteúdo da bacia no buraco e depois enterrou a própria bacia. Cada pá de terra a cair no chão soava pesada e lenta. Maria ofegou. Ela tencionava sair a correr, mas parou, o medo a crescer no seu peito. Só conseguia ficar ali, a olhar através do vidro embaciado. Lá fora, as nuvens juntaram-se novamente, o vento levantou-se, varrendo o quintal, abanando os roseirais molhados. Sandra cobriu a bacia com a última camada de terra, batendo-a levemente com o pé. Depois, levantou-se, limpando as mãos, os seus olhos fixos na casa atrás dela. Paulo olhou para baixo da janela do andar de cima, vendo Sandra curvada no jardim. Ele suspirou, a sua raiva ainda a persistir, mas depois a voz de Carla de há anos ecoou na sua mente: nunca deixes a tua raiva cegar-te. Ele abanou a cabeça ligeiramente, segurando as duas crianças perto de si debaixo do cobertor. Está tudo bem, o papá está aqui agora. Lá embaixo, Sandra olhou para cima. A fraca luz do pôr do sol atingiu-lhe o rosto, um rasgo de brilho a cortar-lhe os olhos. Um sorriso fino espalhou-se pelos seus lábios, desprovido de qualquer calor. Ela virou-se, caminhando lentamente de volta para casa,
trancando a porta do quintal atrás de si. A manhã alentejana estava envolta em névoa. O ar úmido e frio infiltrava-se pelas vidraças das janelas, condensando-se em pequenas gotículas. No quarto do segundo andar, as duas meninas dormiam profundamente, as suas bochechas rosadas novamente após uma longa noite, a sua respiração constante como o vento. Paulo sentou-se na beira da cama, os seus olhos a repousar na pequena mão da sua filha, agarrada firmemente à borda do cobertor. Ele soltou um suspiro que soou como um fardo pesado a ser levantado. Durante toda a noite, a imagem de Sandra curvada sobre a bacia assombrou os seus olhos quando ele gritou com ela, a lágrima a rolar pela sua bochecha, as suas mãos trêmulas. Pensando agora, ele sentiu que tinha sido desnecessariamente duro. Ela só queria ajudar, disse a si mesmo. Ele ajustou gentilmente o cobertor para as duas bebés e saiu do quarto. O som de uma colher a bater contra uma panela ecoou da cozinha, misturando-se com o cheiro fraco de café. Paulo parou à porta. Sandra estava de costas para ele, o cabelo bem preso, vestindo uma camisa branca, os seus movimentos lentos e firmes enquanto limpava a mesa. A cozinha estava suavemente iluminada, notavelmente arrumada. Ela virou-se, um sorriso fino como um fio no rosto. Acordaste cedo. Não consegui dormir, respondeu Paulo, aproximando-se. Ele olhou em volta, vendo a chávena de café a fumegar e uma fatia de torrada já no prato. Sandra. Ele hesitou, respirando fundo. Sobre ontem. Eu reagi de forma exagerada. Peço desculpa. Sandra permaneceu em silêncio por alguns segundos, como se esperasse que ele continuasse. Depois, colocou a chávena de café à sua frente, a sua voz tão leve que era quase inaudível. Eu compreendo. Qualquer mãe teria medo de perder os seus filhos, mesmo que não sejam biológicos. Paulo congelou. Aquela frase pareceu uma agulha a perfurar as suas defesas. Ele olhou para ela, sem saber o que mais dizer. Naquele momento, Sandra parecia verdadeiramente gentil, verdadeiramente compreensiva. Uma parte dele cedeu. Maria passou no corredor, vendo a cena de longe. Os olhos de Sandra olharam brevemente por cima, pararam por um segundo, e depois sorriram para Paulo. O sorriso já não carregava mágoa, mas autoconfiança. Maria franziu a testa, um arrepio a percorrer-lhe a espinha. Ao longo do dia, a atmosfera na casa mudou. Sandra foi gentil, meticulosa e inacreditavelmente doce. Ela cantou para as duas bebés canções de embalar estranhas, suaves e constantes, e leu-lhes histórias com uma voz doce como mel. Mariana e Beatriz sorriam mais frequentemente, os seus olhos menos assustados. Paulo passou pelo seu escritório em casa, parando no umbral da porta. Ele observou a cena, o seu coração a amolecer. Talvez ele estivesse enganado, afinal. Ele entrou, colocando levemente uma mão no ombro de Sandra. Estás a trabalhar tanto. Obrigado. Ela olhou para cima, o seu sorriso gentil, mas não totalmente alegre. Isto é o que eu devo fazer. Só quero que nos tornemos verdadeiramente uma família. À tarde, ela cozinhou um jantar magnífico, ensopado de borrego, migas de pão, sopa de grão, todos os seus pratos favoritos. Enquanto Maria trazia os tabuleiros, Sandra disse baixinho, podes tirar a noite de folga. Eu trato da limpeza. A sua voz era suave, mas o seu olhar tornava impossível para Maria recusar. Depois do jantar, Paulo sentou-se a ler o jornal na sala de estar. Sandra trouxe-lhe uma pilha grossa de papéis, colocando-os cuidadosamente à sua frente. Tive algumas ideias. Podes dar uma olhada? Paulo pegou neles, os seus olhos a percorrerem rapidamente a caligrafia arrumada, plano de cuidados infantis, menu de nutrição, projeto de angariação de fundos de caridade para famílias que perderam mães. Ele olhou para cima, os seus olhos a verem Sandra de forma diferente. Pensas em tudo de forma tão completa. Sandra sentou-se ao lado dele, um sorriso fugaz a aparecer. Só quero que sejamos uma família perfeita, Paulo. Um lugar onde as duas pequenas possam crescer felizes, sem lhes faltar nada. Ele acenou com a cabeça, a sua voz a suavizar-se. Estou grato por pensar sempre nas crianças. Talvez devesse confiar mais em ti. Não preciso da tua confiança, respondeu ela suavemente, algo elegível a passar nos seus olhos. Só preciso que vejas. Maria passou, apanhando o final da conversa e parou ligeiramente. Olhou para a mesa de café, onde a pilha de papéis estava aberta. Uma pequena linha era visível no canto de uma página, lista de pessoal. Proposta de redução para otimizar o orçamento para governanta, jardineiro, segurança. Ela recuou lentamente, o seu coração pesado. A noite caiu e a quinta dos Diniz mergulhou no silêncio.
As duas bebés dormiam profundamente no seu quarto, o brilho quente da luz de presença a projetar sombras no teto. Paulo deitou-se no seu estudo, os seus olhos fechados de exaustão. Do outro lado do corredor, Sandra sentou-se em frente ao seu portátil, a luz do ecrã a refletir-se na sua bochecha. Ela digitou as linhas finais de um e-mail, fase uma concluída. Ele acredita. O cursor piscou no ecrã por alguns segundos, depois ela pressionou enviar. Um som fraco de "Uos" ecoou na sala silenciosa. Sandra fechou o portátil, recostou-se na cadeira, um sorriso lento a espalhar-se pelo seu rosto. Lá fora, o vento sussurrava através do roseiral. Debaixo do sol úmido, no canto do jardim, a bacia metálica permanecia imóvel, silenciosa, fria e desconhecida para todos que era o primeiro marco de um terrível delito. No andar de cima, o choro fraco de uma criança pôde ser ouvido. Sandra abriu os olhos, ouviu por um segundo, depois levantou-se. Um raro momento de sol de início de verão espalhou-se sobre a quinta. A campainha tocou através do pátio ensolarado, e quando no ar parado. A porta da casa abriu-se. No limiar, uma jovem mulher esperava. Sofia Silva, 23 anos. O seu casaco bege estava empoeirado da estrada, o seu cabelo ligeiramente despenteado pelo vento, mas os seus olhos eram brilhantes e determinados. Na sua mão, uma velha mala de lona com alças gastas. Paulo desceu as escadas, uma caneca de café a fumegar na mão. Ficou surpreendido ao ver uma estranha em casa. Desculpe, você é... Sandra apareceu logo atrás dele, os seus movimentos lentos, o seu sorriso suave como névoa. Sofia Silva. Ela vai substituir a Maria. Pedi-lhe para vir esta manhã. Paulo franziu a testa ligeiramente, a sua voz a revelar um toque de surpresa. Pensei que a Maria ficava até ao final da semana. Sandra pegou na sua mão, a sua voz baixa e gentil. Ela quis sair mais cedo. Esteve a tomar conta das bebés durante um mês, acho que estava cansada. A Sofia trabalhava num centro de acolhimento e tem um certificado de auxiliar de enfermagem. Acho que é uma boa opção. Sofia baixou a cabeça, as suas mãos entrelaçadas. Obrigada pela oportunidade, Sr. Diniz. A sua voz era suave, calma, misturada com uma ligeira tensão. Paulo acenou, educado mas ainda um pouco desconfiado. Do cimo das escadas, Maria desceu lentamente, puxando uma pequena mala. Os seus olhos encontraram os de Sofia, parando. Olharam-se por alguns segundos, como se algo não dito passasse entre elas. Quando Maria se aproximou, disse baixinho, apenas o suficiente para Sofia ouvir: tenha cuidado com ela. Depois virou-se e saiu sem olhar para trás. Sandra observou-a ir, um ligeiro sorriso nos lábios. Ela é velha, não está habituada a novas maneiras. Não se importe. Sofia apenas acenou suavemente. Seguiu Sandra para dentro de casa, os seus olhos a examinarem discretamente o espaço. A vasta quinta, os soalhos de madeira brilhantes, tudo tão limpo que parecia estéril. Na manhã seguinte, o céu estava limpo e brilhante, uma visão rara no Alentejo. Sofia começou as suas primeiras tarefas: lavar a roupa, cozinhar o pequeno almoço, arrumar o quarto das crianças. Fez tudo meticulosamente, sem dizer muito, mas sempre a sorrir quando olhava para as duas bebés. Mariana e Beatriz pareceram gostar dela instantaneamente. Sempre que ela cantava baixinho, as duas riam, as suas gargalhadas a encherem a sala. Paulo passou, parou à porta e sorriu levemente. Parece ter muito jeito com as pequenas. Sofia respondeu baixinho: só acho que elas precisam de mais conversa, Sr. Diniz. Nesta idade, as crianças entendem mais do que imaginamos. Paulo acenou, o seu olhar a suavizar-se momentaneamente. Da cozinha, em baixo, Sandra olhou para cima, observando a cena pela fresta da porta. A sua mão a agarrar a caneca de café congelou. Quando Mariana soltou uma gargalhada mais alta, ela apertou a mão com força, um som de estalido fraco audível. Ela entrou rapidamente, um sorriso praticado estampado no rosto. Sofia, não precisa de as segurar tanto tempo. As crianças podem ficar mimadas se forem carregadas o dia todo. Sofia inclinou a cabeça educadamente. Sim, senhora. Mas antes de colocar a criança no berço, beijou-lhe gentilmente a testa. Esse gesto fez Sandra de repente olhá-la de lado, o sorriso a desaparecer por um momento fugaz. Nos dias seguintes, a casa tornou-se estranhamente silenciosa. Sofia trabalhava como uma sombra, a limpar o chão, a lavar a roupa, a vigiar as bebés. Mas sempre que ela tencionava aproximar-se das crianças, Sandra estava lá, de pé nas escadas ou sentada no canto da cozinha, os seus olhos a observar como uma guardiã silenciosa. Sofia notou que Sandra nunca deixava mais ninguém preparar a comida das bebés.
Todas as manhãs, ela mesma misturava o leite, não permitindo ajuda, nem mesmo de Sofia. Uma vez, Sofia perguntou levemente: posso ajudá-la com o leite da manhã? Só quero aprender como cuida delas. Sandra olhou para ela, o sorriso não a chegar aos olhos. Não é preciso. Estou habituada. Só precisa de limpar os quartos. Paulo estava constantemente ocupado, geralmente saindo de manhã cedo e regressando tarde à noite. Entregou todos os assuntos domésticos, horários e até contas a Sandra. Confio que consegues tratar disso, disse ele, e ela apenas respondeu: dou sempre o meu melhor. Uma tarde, o sol poente atingiu a parede do escritório em casa. Sofia passou, tencionando levar a roupa lavada, quando viu Sandra curvada sobre o cofre. Ela parou de repente. Sandra abriu o cofre, tirou um envelope grosso, verificou-o rapidamente e fechou o cofre. Quando se virou, vendo Sofia, parou por alguns segundos. O teu turno acabou. Sim, estava só a trazer a roupa para cima. Sandra sorriu, colocando o envelope na secretária. Dinheiro para os salários. Sabes guardar um segredo, não sabes, Sofia? Os seus olhos encontraram-se, um segundo longo e pesado passou. Sofia acenou levemente. Não direi nada, senhora. Boa menina, respondeu Sandra, a sua voz uniforme, depois afastou-se. Naquela noite, Sofia sentou-se junto à pequena janela nos aposentos dos empregados. A luz do candeeiro de secretária iluminava a sua página de diário gasta. Ela escreveu: tudo nesta casa é demasiado silencioso, demasiado limpo, mas não natural. É como se alguém se estivesse a esforçar demasiado para que parecesse normal. Ela olhou para cima. Uma canção de embalar suave ecou do quarto das crianças, a sua própria voz gravada num dispositivo que Sandra tinha instalado para ajudar as bebés a habituarem-se à sua voz. Sofia estremeceu. No andar de cima, Sandra estava junto à janela do seu quarto, vinho verde a rodopiar no seu copo. A luz vermelha do pôr do sol atingiu a parede, lançando um tom quente no seu rosto. Mas quando a voz gravada de Sofia cantou, os olhos de Sandra escureceram lentamente. Ela pousou o copo de vinho, a sua voz baixa, apenas o suficiente para ela própria ouvir: se pensas que podes roubar a atenção dele. Uma respiração pesada, depois o sussurro completo. Vais arrepender-te. Sandra pegou no seu telemóvel, abrindo uma aplicação de mensagens secreta. O seu dedo digitou rapidamente: a nova contratação está a ficar demasiado familiar. Preciso de mudar de planos. Ela pressionou enviar, depois desligou o ecrã. A luz no quarto seguiu-se, apenas a luz vermelha fraca da ponta de um cigarro a arder permaneceu, refletindo-se no seu rosto frio. Lá embaixo, Sofia continuou a escrever, sem saber que naquele exato momento, o verdadeiro jogo tinha começado. Sandra sentou-se à mesa de jantar, as costas direitas, vestindo uma camisa branca. O jornal de notícias estava aberto à sua frente. Na primeira página, a foto de Paulo aparecia num fato cinzento, um sorriso confiante. A manchete em negrito dizia: propriedades Diniz disparam. CEO Paulo Diniz convidado para discurso principal na Conferência Económica do Alentejo. Os lábios de Sandra curvaram-se para cima. Ela pousou o jornal, tocando levemente com o dedo na fotografia. Excelente, Paulo. Finalmente estás de volta onde pertences. E tudo está exatamente onde eu quero. Passos ecoaram da escadaria. Sofia carregava um tabuleiro de pequeno almoço. O cheiro de pão quente e leite fresco pairava pela cozinha. Ela cumprimentou suavemente: bom dia, Dona Sandra. Sandra não olhou para cima, apenas respondeu baixinho: eu mesma misturo o leite hoje. Vai limpar o chão. Sofia parou ligeiramente, pousando o tabuleiro na mesa. Sim, senhora. Ela virou as costas, dirigindo-se para o corredor, mas antes de desaparecer, os seus olhos espreitaram rapidamente pela fresta da porta. Sandra abriu um armário alto, tirando um pequeno frasco de vidro com um rótulo raspado. Ela abanou suavemente, ouvindo o líquido lá dentro a chapinhar, depois inclinou o frasco, pingando algumas gotas claras no biberão. Cada gota caiu, dissolvendo-se rapidamente sem deixar rasto. Sofia engoliu em seco, a sua mão a agarrar o cabo da esfregona até os nós dos dedos ficarem brancos. O seu coração batia com força, e quando na sua garganta. Ela respirou fundo, fingindo virar-se, como se não tivesse visto nada. Mas na sua mente, começou a ligar as peças da suspeita: as crianças a dormir demasiado tempo, o cheiro do leite todas as manhãs e a expressão de Sandra sempre que alguém tocava na garrafa de mistura. Paulo desceu das escadas, telemóvel na mão, a sua voz urgente: tenho de ir a correr para o escritório, há um problema com o projeto da barragem. Sandra pousou o leite,
o seu sorriso brilhante como o sol. Vai em frente. Tenho tudo controlado aqui em casa. Vem para casa cedo, querido, acrescentou ela, a sua voz tão suave que era quase um apelo. Paulo acenou, beijando-lhe a testa antes de sair. Quando o som da porta a fechar-se ecoou, o sorriso no rosto de Sandra desapareceu lentamente. Ela virou-se, os seus olhos a mudarem completamente, frios, afiados e calculistas. Ao meio-dia, a luz do sol entrava pelas cortinas, lançando longas faixas de luz no chão. As duas bebés tinham recebido o seu leite e sido colocadas nos seus berços. Sofia estava a arrumar a sala de estar, mas o som sibilante de Beatriz fê-la parar. Ela aproximou-se. A pequena estava imóvel, o rosto corado, a respiração pesada. Ela abanou-a gentilmente. Beatriz, querida? Nenhuma resposta. Mariana, deitada ao lado, também dormia profundamente, os seus lábios pálidos, as suas pálpebras a tremer ligeiramente. Sofia entrou em pânico, levantando Beatriz do berço e correndo em direção à sala de estar. Dona Sandra. Dona Sandra. Sandra apareceu à porta, ainda no seu vestido impecável, o seu rosto estranhamente composto. O que foi? As bebés. Elas não acordam. Eu continuo a abaná-las, disse Sofia rapidamente, nervosamente. Sandra caminhou calmamente, a sua voz leve como se estivesse a discutir o almoço. Elas estão apenas a dormir. Estás demasiado estressada. Mas a respiração delas está estranha, veja. Dê-me cá. Sandra estendeu a mão, pegando na bebé. Ela segurou Beatriz perto, acalmando-a gentilmente, cantarolando suavemente. A melodia era estranha, lenta, arrastada, incerto se era uma canção de embalar ou um sussurro. O quarto ficou subitamente frio. Sofia recuou, observando a cena, com medo de respirar. Aquele cantarolar dava-lhe arrepios, como se algo escuro estivesse escondido por baixo de cada nota. Vês? Disse Sandra, os seus olhos ainda na criança. Elas só precisam de dormir mais. Sofia acenou suavemente, mas o seu coração ainda estava acelerado. Quando Sandra se afastou, ela notou uma mancha tênue do que parecia ser pó branco perto da gola da mulher, presa na borda do seu vestido. A noite caiu. O vento soprava ferozmente, a sacudir a moldura da janela. Sofia estava deitada no seu quarto, os olhos bem abertos, a olhar para o teto. Tentou dizer a si mesma que estava apenas a pensar demais, mas depois ecoaram passos no chão de madeira, lentos, firmes, como se alguém estivesse a andar de um lado para o outro no corredor. Ela sentou-se, pegou na sua lanterna e saiu silenciosamente. O feixe fraco iluminou o corredor, projetando luz pelas escadas. Lá embaixo, uma pequena faixa de luz amarela brilhava da cozinha. Sofia desceu, o coração a bater com força. Abriu a porta da cozinha e o ar frio entrou. Sandra não estava lá. Tudo estava arrumado, mas uma porta de armário estava ligeiramente entreaberta. Ela abriu-a. No canto do armário, no meio dos frascos de especiarias, estava um pequeno frasco, sem rótulo, vidro turvo com um pouco de líquido claro lá dentro. Ela abriu a tampa. Um cheiro pungente, semelhante aos sedativos do hospital onde uma vez trabalhou. Ela respirou fundo, as suas mãos a tremer. Depois, rapidamente enfiou o frasco no bolso do casaco. Passos ecoaram atrás dela. Sofia congelou. O que andas a bisbilhotar, Sofia? A voz soou mesmo atrás dela, lenta e clara. Ela virou-se. Sandra estava lá, um roupão branco a chegar-lhe aos tornozelos, o cabelo ligeiramente despenteado, o rosto meio iluminado, meio sombreado pela luz da cozinha. Dona Sandra. Está acordada? Eu só vim cá abaixo buscar água. Sandra aproximou-se, um passo de cada vez. Um perfume forte e frio envolveu o ar. Insônia. Sofia acenou, tentando manter a voz firme. Sim, eu. Tenho dificuldade em dormir. Sandra sorriu, parando mesmo à sua frente, inclinando-se ligeiramente, a sua mão a tocar no ombro de Sofia. Não faz mal, disse ela, a sua voz suave, mas carregando um peso que fazia o ouvinte querer recuar. Apenas certifica-te de que não bebes acidentalmente algo que não deves. A declaração aterrou suave como seda, mas fria como aço. Sandra afastou-se, a sua figura alta a projetar uma longa sombra no chão de madeira. A porta do seu quarto fechou-se suavemente, quase sem som. Sofia ficou ali por muito tempo, a fraca luz amarela da cozinha a iluminar o seu rosto pálido. Tirou a mão do bolso, olhando para o frasco na sua palma, pequeno, gélido,
mas carregando um peso inexplicável. Ela respirou fundo, o coração a martelar, depois sussurrou baixinho para si mesma: preciso de saber o que é isto. A luz piscou e apagou-se. A cozinha mergulhou na escuridão. Sofia permaneceu imóvel, ouvindo apenas o som do vento lá fora, a sua mão ainda a agarrar o frasco, a tremer. Na manhã seguinte, o ar estava fresco mas sombrio. O Alentejo estava coberto por uma névoa fina, a umidade a subir da superfície da barragem do Alqueva como uma camada fria de fumo. A luz fraca do sol filtrava-se pela copa das árvores, brilhando na pequena janela onde Sofia estava encolhida, os seus olhos fixos no frasco de vidro na sua mão. Ela não tinha dormido toda a noite. Sempre que fechava os olhos, via o rosto de Sandra na luz amarela, a sua voz baixa como uma lâmina a roçar-lhe o pescoço. Sofia segurou o frasco com força, a sensação fria a percorrer-lhe a espinha. Decidiu que tinha de saber a verdade. Rapidamente, vestiu o casaco, escondeu o frasco no bolso, saindo de casa antes do sol ter nascido completamente. O ar frio da manhã ajudou-a a pensar com clareza. A farmácia central, perto da barragem, tinha acabado de abrir. A luz lá dentro lançava um brilho amarelo ténue. O farmacêutico idoso olhou para cima quando a viu entrar, a sua voz rouca. Posso ajudá-la? Sofia colocou o frasco no balcão, a sua voz pequena mas firme. Pode dizer-me o que é isto? Eu. Encontrei-o em casa do meu patrão. O homem pôs os óculos, inclinou o frasco sob a luz e franziu a testa. Diazepam, disse ele lentamente. Um sedativo potente. Nunca deve ser usado em bebés e, mesmo em adultos, o uso excessivo pode causar depressão respiratória. O peito de Sofia apertou-se. Ela engoliu em seco. Então, se uma criança tomasse uma pequena dose diariamente, o que aconteceria? Elas enfraqueceriam gradualmente, dormiriam muito e teriam reflexos mais lentos. Os seus corpos não se desenvolveriam adequadamente. Ele fez uma pausa, os seus olhos sérios. Onde encontrou isto? Sofia agarrou o bolso do casaco com força. Num lugar que não posso dizer. Pelo menos, ainda não. O farmacêutico observou-a a sair a correr pela porta, murmurando baixinho: aquela rapariga está a caminhar para o perigo. Quando Sofia regressou à quinta, o sol tinha subido sobre a barragem, lançando uma luz dourada pelo corredor. Na sala de estar, Paulo estava a ajustar a sua gravata, pronto para o seu primeiro discurso principal em anos. Senhor Diniz. Chamou Sofia, quase a correr. Eu. Preciso de falar consigo. É muito importante. Paulo virou-se, surpreendido. O que foi? Mas antes que ela pudesse falar, Sandra apareceu da cozinha, um vestido azul escuro a abraçar-lhe o corpo, o seu sorriso brilhante como o sol. Paulo, deixa-me tratar da Sofia. Ela parece cansada, talvez não esteja habituada ao horário daqui. Não, eu. Tentou falar Sofia, mas Paulo levantou a mão, os seus olhos colados ao relógio. Estou atrasado, Sofia. Falamos mais tarde. Ela só pôde vê-lo sair rapidamente pela porta, o carro preto a afastar-se do portão, deixando um rastro de fumo ligeiro no ar. Sandra ficou atrás dela, segurando uma chávena de chá, os seus olhos fixos em Sofia. Pareces preocupada. Bebe um chá, pode ajudar. Sofia recuou, abanando a cabeça. Obrigada, não tenho sede. Não tens sede? Sandra sorriu ligeiramente, colocando a chávena de chá na mesa. Ótimo. Então, ao trabalho. Não gosto que ninguém nesta casa seja ocioso. Durante todo o dia, a quinta pareceu sufocada por uma atmosfera espessa. Sofia trabalhava como um fantasma, a limpar, a lavar, a vigiar as bebés. Mas sempre que ela tencionava aproximar-se das crianças, Sandra estava lá, de pé nas escadas ou sentada no canto da cozinha, os seus olhos a vigiar como uma carcereira silenciosa. As duas bebés dormiam mais nos últimos dias, comiam menos. Sempre que Sofia via Sandra a misturar o leite, sentia que algo estava a acontecer que ela não conseguia controlar. Ao final da tarde, Sandra disse que ia sair para comprar o jantar. Assim que a porta se fechou, Sofia pegou imediatamente no seu telemóvel. Ligou para o farmacêutico. Sou eu, Sofia. Pode enviar-me um relatório sobre aquele frasco de medicamento. Preciso de provas para proteger as crianças. Sim, envio por e-mail imediatamente. Mas precisa de ter cuidado, esse tipo de medicamento. A porta abriu-se com um estrondo, cortando a chamada. Sofia deu um salto, quase deixando cair o telemóvel. Sandra entrou, o sol da tarde a atingir-lhe o rosto, meio luz, meio sombra. Para quem estás a ligar, Sofia?
Sofia tentou manter a calma, guardando rapidamente o telemóvel no bolso. Apenas um amigo. Sandra não respondeu. Aproximou-se lentamente, os seus passos firmes. Quando estava apenas a um braço de distância, arrancou-lhe rapidamente o telemóvel, olhando para o ecrã. A mensagem enviada ainda era visível, relatório sobre Diazepo enviado para Sofia Silva. Os seus olhos brilharam de fúria. Sem dizer nada, Sandra atirou o telemóvel para o chão, pisando-o com o calcanhar. Um som frágil de estilhaçar ecoou. Fragmentos de vidro espalharam-se, refletindo a luz como pequenas lâminas. Sofia recuou, o peito apertado de medo. Sandra inclinou-se, a sua voz baixa, cada palavra a soar como um silvo. Ouve com atenção. Nunca tentes assustá-lo. Não te metas no que não entendes. Se prejudicares a minha felicidade. Ela olhou para cima, o seu rosto tão perto que Sofia podia ver claramente as finas veias azuis no seu pescoço. Eu farei com que desapareças antes que alguém se lembre do teu nome. Depois de falar, Sandra endireitou-se, ajustou a gola como se nada tivesse acontecido, depois virou-se e saiu. A porta bateu com força, deixando um eco pesado. Sofia ajoelhou-se, apanhando o telemóvel estilhaçado. O seu dedo traçou o vidro partido, o sangue a escorrer. Ela cerrou a mão, a sua respiração irregular, lágrimas a cair no chão de madeira brilhante. Uma gota de sangue caiu, espalhando-se vermelha no chão. Ela olhou para ela, uma pequena mancha vermelha na luz fria, depois sussurrou baixinho: Não, eu não vou desistir. Lá fora, o sol pôs-se sobre a barragem do Alqueva. Dentro de casa, Sandra estava junto à janela do segundo andar, a olhar para o quintal. O vento movia suavemente as cortinas, os últimos raios de luz a brilharem no sorriso tênue dos seus lábios. A noite alentejana estava silenciosa, nuvens espessas a cobrir quase toda a lua. As luzes da rua refletiam-se nas poças de água à porta da Quinta dos Dinis. O carro preto deslizou para o caminho de acesso, o motor a silenciar-se lentamente, deixando apenas o zumbido tênue do metal a arrefecer. Paulo saiu, ajustando a gravata. O discurso principal tinha sido um sucesso retumbante, elogiado pela imprensa. Mas em vez de orgulho, sentia um peso inexplicável, uma vaga premonição de que algo não estava bem em casa. Ele entrou. O som da porta a fechar-se ecoou secamente. A casa estava invulgarmente escura, com apenas uma pequena luz acesa na cozinha. Ele chamou: Sandra. Sofia. Nenhuma resposta. Apenas o tic-tac do relógio e o assobio do vento pelas frestas da porta. Ao entrar no meio da cozinha, algo o fez parar. No chão de madeira brilhante, havia uma pequena mancha de sangue, seca, escura, espalhada numa gota distorcida. Ele inclinou-se, tocando-a levemente com a ponta do dedo. Sangue real. Uma onda fria percorreu-lhe a espinha. Ele chamou mais alto: Sofia, onde estás? Um som tênue veio da arrecadação ao lado da cozinha. Ele abriu a porta e a luz fraca iluminou o pequeno quarto. Sofia estava sentada no chão, a mão grosseiramente enrolada em lenços de papel, o sangue a infiltrar-se. Ao seu lado, estava o telemóvel estilhaçado, fragmentos de vidro espalhados por todo o lado. Paulo correu para lá. Meu Deus, o que aconteceu? Sofia escondeu rapidamente a mão, olhando para baixo. Nada, senhor. Deixei cair um copo, cortei-me um pouco na mão. Paulo olhou em volta. Nenhum copo. Apenas fragmentos de telemóvel e alguns arranhões no chão. Ele franziu a testa, mas antes que pudesse perguntar mais, a voz de Sandra veio de trás, suave e lisa como seda. Querido, não te preocupes. Ela deixou cair os biberões das bebés e depois culpou-me por a ter repreendido. Paulo virou-se. Sandra estava à porta, o cabelo suavemente solto, a luz a projetar o seu rosto de uma forma que a fazia parecer um anjo inocente. Mas os seus olhos, afiados como agulhas. O que? O que disseste? Perguntou Paulo lentamente. Ela foi desajeitada, partiu os biberões. Eu repreendi-a um pouco, depois ela chorou, escorregou e derrubou o telemóvel, estilhaçando o vidro. Paulo olhou para Sofia. Ela olhou para baixo, a sua voz suave como o vento. Não, não é verdade, senhor. Eu não disse que ela. Estás a ousar discutir. Sandra deu outro passo, a sua voz a perder a suavidade. Eu disse-te desde o início, nesta casa todos devem manter a ordem. Paulo levantou a mão para intervir. Chega, Sandra. Não levantes a voz. O ar congelou. Sofia olhou para ele, os seus olhos lacrimejantes, mostrando uma mistura de medo e desespero.
Eu só queria falar com o Sr. Diniz sobre as bebés. Sandra foi mais rápida, cortando-a com um tom casualmente suave. Sabes, ela até fez uma chamada secreta esta tarde. Eu não queria mencionar, mas parecia que era para uma farmácia. Paulo virou-se para Sofia. É verdade. Sofia respirou fundo, a tremer. Sim. Eu só perguntei sobre um certo medicamento. Encontrei-o em casa. Do que estás a falar? Paulo estreitou os olhos, a sua voz cética. Sandra suspirou, colocando uma mão no seu ombro, a sua voz como se estivesse a acalmar uma criança. Vês? Ela está a ficar paranoica. Disse que eu estava a tentar envenenar as tuas filhas. Até ligou para uma farmácia para me investigar. Paulo retirou a mão, olhando para Sofia. Nos seus olhos, havia pena misturada com exaustão. Ele estava demasiado esgotado para discussões. Sofia. Eu não quero mais problemas. Vai descansar. Falamos amanhã. Sofia abriu a boca, mas as palavras ficaram presas na sua garganta. Ela apenas olhou para ele, depois para Sandra, que usava um sorriso subtil. O sorriso de uma vencedora. Paulo saiu da sala, a sua sombra a desaparecer pelas escadas. O som dos seus passos desvaneceu-se gradualmente. Apenas as duas mulheres permaneceram. Sandra ficou parada por alguns segundos, ouvindo o tic-tac do relógio na cozinha vazia. Depois, virou-se para Sofia, os seus lábios a curvarem-se lentamente. Não te preocupes. Vou certificar-me de que descansas. Permanentemente. Ela abriu uma gaveta perto do lava-loiça, tirando um conjunto de chaves. Os seus olhos pararam na chave mais pequena, com uma etiqueta tenue, cave. Ela rodou-a entre os dedos, um sorriso fino a aparecer. Lá fora, um trovão ressoou. Um relâmpago brilhou através da janela, refletindo-se nos olhos de Sandra, dois brilhos frios, metálicos. Ela afastou-se, os seus sapatos a clicar firmemente no chão de madeira, desaparecendo na escuridão do corredor. Sofia permaneceu sentada, imóvel, a agarrar a sua ferida. O sangue infiltrava-se pelo penso de lenço de papel, pingando no chão onde a velha gota de sangue ainda não estava completamente seca. Uma forte rajada de vento vinda da barragem soprou, balançando suavemente as cortinas. E nesse momento, no meio do frio que se infiltrava pela porta, Sofia sentiu distintamente uma coisa: alguém nesta casa estava prestes a desaparecer. A chuva batia nas telhas, o vento a uivar pelas frestas das portas, criando sons arrepiantes. No seu pequeno quarto no andar de cima, Sofia estava deitada de lado, os olhos fechados, mas a mente desperta. A sua mão ainda estava enfaixada, a latejar fracamente. Sempre que tentava dormir, a imagem de Sandra com a chave da cave reaparecia, o seu sorriso desfocado no clarão do relâmpago. Ela abriu os olhos, a respiração pesada. Então, no meio do silêncio, um pequeno som, clique. A porta do corredor abriu-se silenciosamente. Pés descalços tocaram suavemente o chão de madeira, lentos, rítmicos, movendo-se em direção ao quarto das crianças. Sofia susteve a respiração. Sentou-se, esforçando-se para ouvir. Uma corrente de ar frio vinda da fresta da porta entrou, movendo suavemente a cortina. Por baixo da porta, uma luz amarela brilhava do quarto das crianças. Estranho, porque ela tinha a certeza de que tinha apagado a luz depois de deitar as bebés. O seu coração batia com força. Saiu na ponta dos pés. A cada passo, o chão de madeira rangia fracamente, traindo-a. Ao aproximar-se, ouviu um pequeno clink, o som de uma tampa de frasco a ser torcida. Sofia abriu a porta. Na luz fraca, Sandra estava de pé junto ao berço das bebés, a sua sombra a estender-se longa na parede. Na sua mão, estava o pequeno frasco de medicamento, a tampa aberta, o líquido claro a chapinhar no fundo. O que é que ela está a fazer? Sussurrou Sofia, e depois não parou para pensar. Lançou-se para a frente. O som de uma cadeira a cair, uma colisão aguda ecoou por todo o quarto. O frasco caiu, estilhaçando-se, o líquido a espalhar-se pelo chão. Sandra gritou, a sua voz afiada como uma faca. Estás louca? As duas crianças acordaram, assustadas. Mariana desatou a chorar histericamente, os seus soluços a encherem o ar denso. Beatriz acordou também, a choramingar ao lado da irmã. Sofia segurou as duas bebés, a tremer, enquanto recuava. O que lhes ias dar? Diz-me. Cala-te. Sandra lançou-se, a tentar agarrar o frasco estilhaçado. Um pedaço de vidro cortou-lhe a mão. Sangue pingou no chão, espalhando-se vermelho na luz.
O choro ecoou por todo o andar e, no quarto ao lado, Paulo levantou-se de um salto. Correu pelo corredor, acendendo o interruptor. A luz branca inundou o andar, mostrando claramente a cena caótica. Sandra sentada no chão, a mão a sangrar, o cabelo despenteado, o rosto manchado de lágrimas. Sofia ajoelhada por perto, abraçando as duas crianças com força, a tremer. O que se passa? Quase gritou Paulo. Sandra apontou, a sua voz angustiada. Ela é louca. Entrou a correr no quarto enquanto eu tentava acalmar as bebés. Sofia ofegou, as lágrimas a correrem. Não. Ela ia dar-lhes um medicamento. Eu vi com os meus próprios olhos. Paulo olhou para o chão, vidro estilhaçado, líquido incolor derramado. As duas crianças ainda a soluçar histericamente. Paulo. Engasgou Sandra, lágrimas a escorrer pelas suas bochechas. Acreditas em mim ou nela? Eu estava apenas a tentar pôr as tuas filhas a dormir. Eu amo-as como se fossem minhas, tu sabes disso. E tu? Ele virou-se para Sofia, a sua voz tensa como um arame. Tens alguma prova? Aquele frasco, ali. Apontou Sofia, mas Sandra foi mais rápida. De repente, usando o pé, empurrou o último pedaço de vidro com o rótulo ainda intacto para debaixo do tapete. A ação foi tão suave que foi quase invisível. Não há nada ali, disse Sandra, a sua voz a soar como um soluço. Vês? Ela está a inventar coisas. Paulo inclinou-se, vendo apenas fragmentos anónimos e algumas gotas de líquido incolor. Ele pegou neles, o rótulo completamente descolado. Raiva, exaustão e confusão entrelaçaram-se. Ele agarrou o fragmento de vidro. Não quero discutir mais. Saiam as duas daqui, agora mesmo. Sofia avançou lentamente, tentando tocar no seu braço. Por favor, senhor, por favor, mande fazer análises ao sangue delas. Se eu estiver errada, vou-me embora para sempre. Sandra cortou-a com um sorriso tênue, apenas o suficiente para Sofia ver. Falam demais. Paulo virou as costas, segurando as duas pequenas, tentando acalmá-las. Ele já não sabia em quem confiar. Atrás dele, as duas mulheres ficaram frente a frente, uma a tremer, a outra fria como gelo. O sangue da mão de Sandra pingava no chão branco, cada gota a cair exatamente no local antigo onde Sofia tinha deixado a sua primeira gota de sangue. Ela olhou para o chão, um brilho de frieza nos seus olhos. Depois, inclinou-se, usando suavemente o pé para empurrar todo o vidro estilhaçado para debaixo do tapete branco. Quando Paulo olhou para cima, Sandra tinha enrolado a mão com um lenço, o seu rosto a suavizar-se, a sua voz calma. Eu estava apenas preocupada com as crianças. Sofia ficou parada, a observá-la, sabendo com certeza que a verdade estava a ser enterrada mesmo à sua frente, juntamente com a única prova que poderia salvar as duas crianças. Lá fora, um trovão rugiu, um relâmpago brilhou e o vento açoitou as cortinas. Um feixe de luz cortou o ar, brilhando diretamente no rosto de Sandra, iluminando-a por um momento, bela, serena e terrivelmente fria. No pátio do Hospital de Santa Maria, o carro de Paulo parou com um guincho à porta da entrada das urgências. A porta abriu-se derrompante e ele saiu a correr, segurando firmemente as duas meninas, Mariana e Beatriz. Os seus pequenos corpos a arder em febre, as cabeças caídas contra o seu peito, a sua respiração irregular. Ajudem-me. Alguém, por favor, ajude. A sua voz, rouca e tensa, quebrou o ar silencioso da manhã. Uma enfermeira imediatamente empurrou uma maca, uma equipa de médicos saiu a correr da sala de serviço. Sofia seguia-os, o rosto pálido, a mão ainda enfaixada com sangue seco. Ela agarrou o peito, o coração a bater tão violentamente que era quase doloroso. As duas bebés foram levadas para a sala de emergência. A porta fechou-se, a placa de acesso restrito a balançar no vento frio. Paulo ficou ali, a tremer por todo o lado, a sua camisa úmida de chuva e suor. Tudo girava à sua volta, o som das máquinas, os passos, os choros distantes de crianças. Ele perguntava-se o que tinha feito para deixar as coisas chegarem a este ponto. Um momento depois, o Dr. António Costa, um homem na casa dos 50 anos com óculos redondos, saiu. O seu rosto estava sério. Senhor Diniz. Paulo avançou, a sua voz embargada. As minhas filhas. Como é que elas estão? O Dr. António Costa abriu uma pasta. Fizemos análises ao sangue. Os resultados mostram que a quantidade de diazepam, um sedativo, no sangue das bebés é várias vezes superior ao limite aceitável. O espaço pareceu congelar.
Paulo olhou para cima, os seus olhos vidrados. O que disse? Diazepam? O médico enfatizou, um sedativo usado para adultos com ansiedade ou insônia. Esta dosagem pode causar depressão do sistema nervoso central em crianças pequenas. Paulo ofegou, as suas mãos a agarrarem firmemente o corrimão da cadeira. A imagem do frasco estilhaçado, os gritos desesperados de Sofia na noite anterior e os olhos cheios de lágrimas de Sandra, tudo se sobrepôs na sua mente. O doutor António Costa continuou, as bebés receberam fluidos e tratamento de desintoxicação. Felizmente, foram descobertas a tempo. Mas deve preparar-se, elas terão de ficar em observação por alguns dias. E ele olhou diretamente nos olhos de Paulo. Somos obrigados a notificar as autoridades, pois isto pode constituir perigo intencional para menores. Paulo acenou, a sua garganta a apertar-se. A porta do quarto abriu-se de rompante e Sandra entrou. O seu rosto estava pálido, o cabelo despenteado, os olhos cheios de lágrimas. Oh meu Deus! Gritou ela, correndo para a cabeceira da cama onde Mariana estava a dormir profundamente. O que aconteceu às minhas filhas, Paulo? Diz-me, por que é que elas estão assim? Paulo não respondeu. Apenas olhou para ela, o seu olhar frio e profundo, desprovido de qualquer confiança restante. Não vais dizer nada. Sandra tentou agarrar a sua mão, mas ele afastou-se. O doutor António Costa observou a cena, depois falou. Dona Sandra, talvez precise de ficar e cooperar com a investigação. Os resultados dos testes confirmaram a presença de diazepam no sangue das bebés. Sandra congelou. Está a acusar-me? Ninguém a está a acusar, disse o médico suavemente. Estamos apenas a seguir o procedimento. Ela virou-se para Paulo, a sua voz a tremer. Não confias em mim? Eu sou a mãe delas. Paulo fechou os olhos, a sua voz baixa. Eu só confio nos resultados. Um longo silêncio, apenas o som constante do monitor cardíaco podia ser ouvido. Cerca de 20 minutos depois, enquanto a polícia estava a ser chamada, Sofia entrou com um homem de meia-idade, o farmacêutico que ela tinha conhecido. Ele parecia cansado, o seu casaco úmido da chuva, mas os seus olhos estavam resolutos. Senhor Diniz, aproximou-se Sofia, a sua voz ainda trêmula mas clara. Este é o senhor Manuel Dias, o farmacêutico da farmácia central. Ele tem provas sobre o frasco de medicamento que a dona Sandra usou. Sandra recuou, os seus olhos a moverem-se rapidamente. Ela está a inventar coisas, Paulo, não a ouças. O farmacêutico abriu a sua pasta, tirando um papel com um selo vermelho. Este é o relatório que confirma o lote de diazepam vendido há 2 meses. O número do lote corresponde à embalagem do frasco que a menina Sofia encontrou. E o nome do comprador. Ele olhou para Paulo. É Sandra Ribeiro. O quarto pareceu suster a respiração. Paulo olhou para Sandra. Ela deu outro passo para trás, os seus lábios a tremer. Não. Isso é impossível. Eu só o comprei para mim. Tenho insônias, tu sabes disso. Então por que é que o frasco estava no quarto das crianças? Perguntou Paulo, a sua voz a ecoar contra as paredes. Ela tramou-me. Gritou Sandra, apontando para Sofia. Ela quer separar-nos, roubar-te. Ela sempre olhou para ti com aqueles olhos, és cego para não ver. Sofia abanou a cabeça, as lágrimas a caírem. Eu só queria proteger as crianças. O doutor António Costa interveio, a sua voz severa. Dona Sandra, já chega. A polícia está a caminho. Somos obrigados a mantê-la aqui para interrogatório. Sandra ficou imóvel, o seu rosto a mudar rapidamente de pânico para vazio. Os seus olhos olharam em volta, depois pararam na sua própria mão. A sua aliança de casamento brilhava na luz do hospital. Ela torceu-a, como se estivesse a calcular uma fuga. A porta abriu-se de rompante. Maria entrou, sem fôlego. Usava um casaco velho, o cabelo encharcado. Acabei de voar do Porto. Eu sabia que algo estava errado. Paulo olhou para ela, a sua voz tensa. Maria. Ela aproximou-se, colocando uma mão no seu ombro. Não tive a oportunidade de te dizer antes de sair. Deixei o sistema de câmaras no quintal ligado. Ainda está a funcionar. Acho que agora é a altura de o ver. Paulo olhou diretamente nos seus olhos, depois acenou. Liga-o. Maria tirou o seu telemóvel, abrindo o vídeo.
O ecrã mostrava uma imagem desfocada, filmada pela câmara de infravermelhos no canto do quintal. Eles viram Sandra sentada ao lado da bacia metálica, a despejar medicamento nos biberões e a mexer. O ar na sala do hospital adensou-se. O assobio do ar-condicionado misturou-se com os corações a bater no peito de todos. Sandra tropeçou para trás, batendo na parede. Não. Não era eu. Isso é uma invenção dela. Cala-te. Cortou Paulo, a sua voz a quebrar-se de raiva. Que cego eu fui. Deixei-te viver na minha casa, tocar nas minhas filhas, beijar as suas testas todas as noites. Ele cerrou o punho, mas as lágrimas brotaram. A Carla nunca me perdoaria. Sandra desatou a chorar, ajoelhando-se no chão. Mas naqueles olhos úmidos, já não havia dor, apenas cálculos a desvanecerem-se lentamente. Ela falou suavemente, quase um sussurro. Tu não entendes. Sem mim, tu não serias nada. O doutor António Costa fez sinal a uma enfermeira no corredor. O som firme dos passos da polícia ecoou, aproximando-se. 2 agentes entraram. As luzes vermelhas e azuis do carro da polícia brilharam através da janela, refletindo-se na parede do hospital. Um deles disse, Sandra Ribeiro, está presa por suspeita de perigo intencional para menores. Eles aproximaram-se e imobilizaram-na. Sandra não resistiu. Apenas olhou para Paulo, um sorriso tênue nos lábios, um sorriso que lhe causou arrepios. Enquanto a levavam pelo corredor, as luzes intermitentes projetaram a sua sombra longa e fina na parede, antes de desaparecer na esquina. A porta fechou-se. Paulo ficou parado por muito tempo. Sofia aproximou-se, colocando suavemente uma mão no seu braço. As bebés vão ficar bem, senhor. Eu acredito nisso. Ele virou-se, olhando para ela por um longo tempo, os seus olhos cansados mas sinceros. Obrigado. Se não fosses tu, eu teria perdido tudo. 2 semanas passaram voando. O Alentejo estava no final da primavera, brisas frescas da barragem do Alqueva a trazerem o cheiro ao lilás e terra úmida. As notícias informaram brevemente, Sandra Ribeiro, suspeita no caso de perigo juvenil, detida preventivamente. Paulo dobrou o jornal, sem ler mais. Não precisava de mais detalhes. Uma vez foi mais do que suficiente. Ele só compareceu ao tribunal uma manhã, para ver a mulher em quem uma vez acreditou que o poderia ajudar a recomeçar. Sandra apareceu num macacão cinzento, o cabelo despenteado, os olhos vazios enquanto era levada. Passaram um pelo outro sem uma palavra. Não havia mais nada a dizer. Naquela tarde, Paulo regressou à quinta onde tudo começou. A casa parecia completamente diferente. Não havia mais luzes fracas ou a atmosfera fria dos dias anteriores. As janelas estavam impecavelmente limpas, as cortinas substituídas, os degraus da frente banhados pela luz do sol. Mas dentro dele, ainda havia um vazio estranho, como se estivesse a caminhar sobre as suas próprias cinzas. À distância, ecoaram as gargalhadas claras das 2 meninas. Mariana e Beatriz estavam a brincar no jardim. Sofia sentada por perto, as mangas da camisa arregaçadas, o cabelo bem preso. A luz do sol brilhava na água da bacia, a velha bacia metálica que Paulo quisera deitar fora, agora limpa por Sofia e usada para regar as plantas. Ele ficou ali por um momento, a observar a cena. Algo no seu coração foi libertado, alívio misturado com tristeza. Depois, desceu, carregando a mesma bacia, agora brilhante depois de ser esfregada. Acho que devia ser usada corretamente, disse ele, colocando a bacia na relva. Sofia olhou para cima, os seus olhos surpresos mas gentis. Pensei que a queria deitar fora. Paulo sorriu levemente. E queria. Mas ainda pode ser reaproveitada. Se souberes como a limpar. Ele olhou para as 2 bebés a rirem ao sol, depois virou-se. A primeira vez que te vi, estavas a portuguelás. E eu estava cego. Sofia inclinou-se, tocando na superfície da água na bacia. A luz do sol refletia-se brilhantemente na sua mão. O passado ainda pode ser limpo. Se estivermos dispostos a lavá-lo, disse ela suavemente, a sua voz como o vento. Paulo olhou para ela em silêncio por um longo tempo. Os seus olhos demoraram-se na pequena cicatriz na mão dela, onde o sangue uma vez escorrera na noite escura em que ela escondeu o frasco. Ele lembrava-se de cada detalhe, cada gota de sangue, cada soluço das 2 crianças. Tudo isso estava para trás, mas também foi o que salvou o pai e as suas 2 filhas do abismo. Ele falou com uma voz profunda e calorosa. Sofia, obrigado. Não apenas por salvares as minhas filhas, mas por me salvares da minha própria cegueira.
Ela baixou a cabeça, um sorriso lento a espalhar-se. Não me deve nada. Estava apenas a fazer o que qualquer pessoa decente deveria fazer. À tarde, Maria regressou. Entrou pelo portão, os seus olhos a encherem-se de lágrimas quando viu as duas bebés a correrem para a cumprimentar. Paulo abraçou-a, o primeiro sorriso genuíno desde toda a tragédia. A casa encheu-se novamente de vozes, o cheiro de comida quente e as gargalhadas brilhantes das crianças. Naquela noite, depois do jantar, Maria levou as bebés para cima e Paulo saiu para a varanda. Uma brisa suave soprava, trazendo o cheiro a erva molhada pela chuva. Sofia estava junto à janela, a limpar o último pedaço de pó do vidro. A luz da lua brilhava no seu rosto, gentil, calma, mas ainda com vestígios de noites sem dormir. Paulo aproximou-se, a sua voz baixa e suave. Sabes, desde que chegaste, esta casa finalmente tem uma alma. Antes disso, era apenas uma casca vazia. Sofia parou de limpar, virando-se. Eu só fiz coisas pequenas. As crianças são a razão pela qual esta casa se ilumina. Paulo olhou profundamente nos seus olhos, depois falou suavemente mas com firmeza. A luz não aparece por si só, Sofia. Vem da pessoa aqui atrás. Sofia olhou para baixo, a sorrir, os seus olhos a brilhar na luz. Não disse mais nada, apenas colocou suavemente a sua mão na dele. Naquele momento, tudo estava quieto. O passado, o trauma, os erros, tudo lavado, como a superfície da água na bacia, a refletir a luz da lua. Na manhã seguinte, o céu estava limpo. A luz do sol cobria o jardim. Sofia colocou a bacia metálica no meio do quintal, enchendo-a com água morna. As duas bebés riram, batendo com as mãos na superfície da água, criando pequenas ondulações. Paulo sentou-se ao lado delas, mexendo a água suavemente. Eu costumava odiar este som, disse ele. Mas agora, faz-me sentir em paz. Sofia olhou para ele, a sorrir. Porque agora sabes que a água não vai magoar ninguém. Está a limpar. Ele acenou com a cabeça. Observaram as duas crianças a brincar, as gotas de água a brilhar sob o sol. A luz refletia-se na bacia, nos seus rostos, quente, brilhante e viva. No canto do jardim, Maria observava a cena, suspirando contente. Ela virou-se, a sorrir, sabendo que esta casa, outrora cheia de más intenções, tinha encontrado a sua alma novamente. Ao final da tarde, enquanto o sol se punha, Sofia guardava os brinquedos e Paulo rearranjava as cadeiras na varanda. As duas bebés dormiam, a sua respiração constante. A luz no quarto das crianças brilhava, suave e amarela. Paulo serviu 2 chávenas de chá, entregando-uma a Sofia. Ainda não sei como te retribuir, disse ele. Não me retribuas, respondeu ela. Apenas mantém esta casa iluminada, para que as duas pequenas possam crescer em paz. Paulo olhou para ela, os seus olhos a demorarem-se por um longo tempo. Depois, falou suavemente. A luz não acontece por acaso, Sofia. Vem da pessoa que a transporta. Sofia olhou para baixo, a sorrir, os seus olhos a brilhar na luz. Não disse mais nada, apenas colocou suavemente a sua mão na dele. Naquele momento, tudo estava silencioso. O passado, a dor, os deslizes, tudo lavado, como a superfície da água na bacia a brilhar na luz da lua. A noite caiu e o vento sussurrou por entre as árvores no jardim. A bacia metálica refletia o céu estrelado. As duas bebés dormiam profundamente no seu quarto e, na varanda, Paulo e Sofia sentavam-se um ao lado do outro. Não eram precisas mais palavras. As gargalhadas das crianças da tarde pareciam pairar algures, misturando-se com o som constante da água a pingar. A luz da lua caiu sobre a bacia prateada, iluminando 3 figuras, um homem, uma mulher e 2 crianças. Uma verdadeira família. E assim termina a nossa história para adormecer de hoje. Uma jornada que se fecha, da escuridão da dúvida, do medo e das más intenções, para a luz da verdade, da confiança e do afeto. Um lar de luz não é apenas um lugar onde Paulo e as suas 2 filhas encontraram novamente a paz, mas também a prova de que, por vezes, a luz não vem da magia, vem de pessoas corajosas o suficiente para fazer a coisa certa, mesmo quando enfrentam riscos graves. E quanto a si? Depois de ouvir esta história, qual personagem ressoou mais consigo? Paulo, o pai que outrora foi cego, mas aprendeu a abraçar novamente a vida. Sofia, a jovem corajosa que se levantou contra a maldade. Ou Maria, a guardiã silenciosa do calor do lar. E ao longo da história, que ação o comoveu mais? Foi o momento em que Sofia segurou as 2 bebés na noite chuvosa, ou quando Paulo se ajoelhou ao lado da bacia metálica, um símbolo de expiação e um novo começo.
Deixe os seus pensamentos nos comentários abaixo. Adoraria saber como se sentiu nesta jornada da sombra para a iluminação. Vamos partilhar, discutir e continuar com mais histórias comoventes e perspicazes nas noites que virão.